a gente tem que entender que a economia tradicional, normalmente, ela trabalha partindo do princípio que nós somos completamente racionais na hora da tomada de decisão. E isso trouxe muitos benefícios durante o desenvolvimento das teorias econômicas, mas não é uma premissa completamente verdadeira, porque o nosso processo de decisão ele é altamente influenciado pelas nossas emoções, pelo nosso lado inconsciente, pelo nosso lado emocional, e aí fica muito clara essa relação estreita entre a nossa mente, ou seja, a saúde mental, e as nossas finanças, porque as nossas decisões financeiras são claramente tomadas e influenciadas grandemente pelo nosso lado emocional. Então, se a gente tem um bom equilíbrio entre a saúde mental e a saúde financeira, certamente nós vamos conseguir ter o meio propício para prosperar. Caso contrário, a gente pode ficar naquele efeito areia movediça, né? Quanto mais eu me debato, mais eu afundo, né? Então, eu preciso compreender essa relação razão-emoção na tomada de decisão para conseguir construir uma saúde financeira adequada. O conceito da OMS, né, de que a nossa saúde se refere ao nosso bem-estar físico, mental e social, desse conceito da OMS se derivou o que a gente conhece como as 8 saúdes: saúde física, emocional, intelectual, a financeira, profissional, espiritual, social e familiar. Elas estão todas interligadas. Então veja que quando a gente tem um problema com a nossa saúde financeira, a saúde emocional da pessoa fica muito fragilizada e ela pode desenvolver, por exemplo, depressão, ansiedade, baixa autoestima. Já quando a gente olha a saúde social e familiar, o endividamento das famílias também causa vergonha. Então, a pessoa que está endividada, ela se sente com vergonha, frustrada, e isso acaba muitas vezes afastando ela de uma vida social, de uma vida familiar saudável, porque ela tem aquele sentimento de culpa e de vergonha por estar numa situação de endividamento mais grave. Quando a gente fala na saúde intelectual, quando você está com uma dificuldade financeira, quando você está com a sua saúde financeira abalada, você também vai ter dificuldade de concentração, de foco nas suas atividades, e a tua própria aprendizagem dentro do teu ambiente de trabalho vai ficar limitada. Então vejam que todas esses pontos de todas as nossas saúdes que completam o nosso bem-estar, a nossa saúde como um todo, estão todas interligadas e uma acaba afetando a outra, né? E a saúde financeira acaba muito afetando todas as outras saúdes. Quando a gente fala, por exemplo, na saúde física, para terminar esse exemplo, as pessoas, quando estão com uma dificuldade financeira muito grande, costumam apresentar problemas como enxaqueca, algumas pessoas têm falta de apetite, outras, pelo contrário, acabam desenvolvendo uma compulsão por comer. Então, concluindo, né, como uma conclusão disso, é importante sempre a gente trabalhar a nossa educação financeira para saber o que fazer nos momentos de dificuldade, na hora que acontece algum imprevisto.